Olá, você que acompanha os canais Quem Tem Sede Venha, dando sequência aí aos estudos que a gente está fazendo a respeito de cada livro da Bíblia. Nós estamos agora numa série do Evangelho de Cristo, já falamos sobre Mateus, já falamos sobre Marcos, e hoje eu quero falar com você sobre Lucas. Tem dois livros na Bíblia Sagrada que são cuja autoria é dedicada a Lucas, né? Um deles é o próprio Evangelho, segundo Lucas, e o outro é o livro de Atos dos Apóstolos, um livro histórico que nós vamos ver mais para frente, um livro completo que fala da formação da igreja, do início da igreja, e que foi escrito por Lucas. Por que a gente deduz que foi escrito por Lucas? Porque em várias situações Paulo cita o que Lucas era um cooperador, né? Quando ele manda a carta aos Colossenses, quando ele manda a carta para Timóteo, na segunda carta a Timóteo, quando ele manda a carta também para Filemão, ele cita Lucas como um cooperador, e no no livro de Atos, às vezes aparece na primeira pessoa do plural. Nós partimos, né? Nós estávamos, nós fomos, isso Lucas escrevendo. Os dois livros ele inicia falando que ele está escrevendo a um homem chamado Teófilo, até onde tem esse conhecimento, Teófilo era um grego, e Lucas tinha realmente uma preocupação de passar para os gentios, de passar para os gregos a divindade de Cristo e a humanidade de Cristo, porque os gregos esperavam uma divindade perfeita, alguém que viesse de uma forma sem as falhas humanas, né, que pudesse realmente representar o verdadeiro Deus. Então Lucas tem essa preocupação de mostrar para ele o seguinte, que Jesus ele era o Filho de Deus e que ele veio em forma de homem e não falhou, porque os gregos buscavam alguém realmente que não tivesse falha. E aí Lucas tem essa preocupação de mostrar que Jesus não falhou e que, portanto, aquilo que os gregos esperavam já tinha vindo, que é a figura do Messias. Mas não é só isso. O Evangelho de Lucas, quando ele começa a escrever, é interessante, no primeiro capítulo, que ele fala, muitos já se dedicaram a elaborar um relato dos fatos que se cumpriram entre nós, conforme nos foram transmitidos por aqueles que desde o início foram testemunhas oculares e servos da palavra. Eu mesmo investiguei tudo cuidadosamente desde o começo e decidi escrever-te um relato ordenado, ó excelentíssimo Teófilo. Olha só, então ele mesmo fala que ele pesquisou cuidadosamente e escreveu de uma forma bem detalhada. E ele escreve para quem? Teófilo. E é interessante porque o significado do nome Teófilo é aquele que ama a Deus. Então nós podemos deduzir e dizer que Lucas escreveu o Evangelho e o livro de Atos para aquele que ama a Deus. Ou seja, para você cristão que realmente ama a Deus, para você que sendo judeu ou sendo gentil, mas que tem esse coração voltado para Deus. Foi para essa pessoa que Lucas escreveu. Lucas era um médico, tem também alguns relatos na Bíblia que ele era um médico que acompanhava Paulo nas viagens missionárias, e o Evangelho de Lucas ele é muito completo realmente. Tem alguns textos, enquanto Marcos ele priorizou a obra de Cristo, né, priorizou falar dos milagres, Lucas ele prioriza o ensinamento que Jesus deixou. Então, ele cita alguns milagres, mas ele dá prioridade principalmente às parábolas que Jesus contou, que Jesus fazia comparações para o reino dos céus, para que as pessoas entendessem como era o reino dos céus, né? Então, o Lucas tem algumas passagens, a parábola do bom samaritano, que ficou muito conhecida, tem muitas outras que só está no livro de Lucas, né? Mas essa é uma, palavra do bom samaritano, aquela do filho pródigo, que também muita gente conhece, uma história que ele conta do rico e Lázaro, né? Que os dois morrem e um vai para um lugar de tormento, o outro vai para o seio de Abraão. Tem a história de Zaqueu. A história de Zaqueu mostra que a salvação veio realmente para todos, né? Lucas tem a preocupação de contar uma história ali para mostrar que Jesus veio para salvar o perdido. Então tem essa história de Zaqueu que só é contada também no Evangelho de Lucas. Lucas fala sobre o julgamento de Jesus, que também é um texto completo sobre o julgamento de Jesus. Fala sobre a crucificação, isso todos falam, né? Mas fala sobre a ascensão. Ele narra
no seu evangelho como Jesus subiu ao céu e também fala da vinda do Espírito Santo. Então veja que Lucas, ele entende isso, compila e passa para a gente em palavras, em texto. A promessa de Jesus da vinda do Espírito Santo, e depois no livro de Atos ele começa falando da promessa cumprida, né? Então, assim, um livro maravilhoso, completo, um livro que realmente eu tenho certeza, se você se dedicar a estudar com calma, a ler com calma, vai te ajudar demais, tá? Um livro tem 24 capítulos, apesar de não ser o que tem maior número de capítulos, porque Mateus tem 28, mas é um livro mais completo, considerado mais completo entre os 4 evangelhos. Lucas é realmente um livro fantástico, um livro completo, de alguém que pesquisou muito e que se dedicou muito. Uma curiosidade, Lucas talvez seja o único livro escrito na Bíblia que não seja de um judeu, que seja de um gentil. Todos os outros livros da Bíblia foram escritos por alguém que seja judeu, e Lucas foi o único que foi escrito por um gentil. Então, Lucas e Atos, lógico, né? Mas Lucas, o único não judeu, vamos dizer assim, que pôde escrever alguma coisa. E os antigos, aqueles que eram os primeiros homens que escreveram sobre o cristianismo, eles também consideram que realmente foi Lucas que escreveu tanto o Evangelho de Lucas quanto o livro de Atos. Eusébio, por exemplo, né, que viveu 300 anos depois de Cristo, ele escreve e já fala sobre a autoria de Lucas nesse livro. Tá bom? Espero então que seja útil para você essas informações, espero que você faça uma boa leitura. Outra coisa que eu não posso esquecer, Lucas, ele fala do nascimento de Jesus, é o mais completo também. E ele cita, é interessante porque ele cita antes do nascimento o vínculo que Jesus tinha de parentesco com João Batista. Então fala que Maria foi visitar a mãe de João Batista, fala quando nasceu, né, João Batista, quando a mãe ficou grávida, quando nasceu, e depois ele narra também detalhadamente o nascimento de Jesus. Ele fala um pouquinho da infância de Jesus, fala, né, ele cita quando Jesus, com 12 anos, vai para Jerusalém. Enfim, é um livro também mais completo. Se você quer ver sobre o nascimento, a infância de Jesus, Lucas é o que mais te oferece esses dados, ok? Então, espero que você faça uma boa leitura agora sim. Deus te abençoe e até um próximo vídeo, se Deus quiser.